você que está nos acompanhando pelo nosso canal Na Trilha das Escrituras. Seja bem-vindo, calce sua sandália e coloque a mochila na costa. Vamos trilhar um caminho especial. E hoje nós vamos então, como prometido, todos os sábados com vídeos novos. Hoje nós vamos então falar sobre a Trindade. Mas não podemos falar sobre a Trindade sem passarmos pela festa que celebramos no domingo passado, Pentecostes. Não podemos falar de Trindade sem Pentecostes. Por isso, Ângelo, boas-vindas, né, para os nossos amigos e amigas. Boas-vindas e boa trilha. E boa trilha para nós, né? Shalom para você. Não esqueça de curtir, compartilhar e de divulgar ainda mais este canal que tem por objetivo trilhar o caminho das Escrituras e cada vez mais poder ir descobrindo coisas novas, né? A boa nova, na verdade. A boa nova, sim, exatamente. Para compreender a boa nova, vamos ler um trecho do Evangelho. O Evangelho relacionado com estes eventos pascais. Sim. O que? A da ressurreição até o envio dos apóstolos. Tá? Eu te passo a Bíblia, o texto bíblico, ao capítulo 20 do Evangelho de João. Leia, por favor, o primeiro trecho. Você que está nos vendo, se por um acaso quiser acompanhar, né, pegue a sua Bíblia e acompanhe o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 1 até aí, 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e a outros discípulos que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocar. Vamos aprofundar o conhecimento deste texto. Por que primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana é o primeiro dia depois do Sabá, o Sabá hebraico, porque para os hebreus o Sabá, o dia do descanso, era o grande dia da semana. Então, no primeiro dia depois do Sabá, que para nós é o domingo. Chamamos domingo, que vem da palavra latina dominus, o dia do Senhor. Então, Maria, uma mulher, é muito interessante perceber que num contexto muito machista, em que a mulher era rejeitada, digamos assim, o evangelista coloca uma mulher em destaque. Maria corre ao sepulcro. Não encontra Jesus, preocupada, então procura Pedro e João, os dois homens, que estão correndo também à procura. E diz: a pedra está removida e o corpo de Jesus não está lá. Ela não entrou no sepulcro, era uma caverna. Não entrou no sepulcro, mas olhou. Interessante, né? Interessante esses pontos. Olhou, não entrou. Não encontrou o corpo do Senhor, não viu o corpo do Senhor, não encontrou. E então ela procura se comunicar com os outros amigos, os apóstolos, que eram os seguidores do Mestre. Eu acho interessante, você falar em contexto machista, né? Uma certa vez eu li que a primeira expressão da fé cristã, né, aí você vai me dizer se isso procede ou não, do seu ponto de vista, né? A primeira expressão da fé cristã foi esta: Jesus ressuscitou. E a portadora desta boa nova foi Madalena, a mulher. Então aí também nós podemos fazer uma leitura do protagonismo da mulher na Bíblia. Sem dúvida. Porque Maria Madalena, vamos esclarecer, não identificamos, por favor, Maria Madalena com a prostituta. O texto bíblico diz que dela tirou 7 espíritos, mas de jeito nenhum fala de prostituta, porque misturamos
a prostituta que está naquela janta, naquela casa do Simão, o fariseu, com a Maria Madalena. Maria Madalena é aquela mulher que foi libertada de 7 espíritos e que agora se torna a testemunha de um fato, digamos assim, de um fato novo. Um morto que não está no sepulcro e um sepulcro que está violado. A pedra está removida. Então, claramente, João coloca mesmo em destaque Maria Madalena, que logo corre, e aí a interação Maria Madalena com os discípulos. Corre, volta os seus próprios passos e no caminho encontra Pedro e João, que também, com as primeiras luzes do dia, estavam caminhando para o local do sepulcro. Eu acho interessante esse cuidado de Madalena, né? De sair pela madrugada. É uma mulher apaixonada por Jesus. Mulher apaixonada. No sentido bom. Cuidado. Apaixonada pelo mestre de Nazaré. Não é apaixonada pelo homem de amor humano. Que poderia ser ter uma, que é um valor, mas não é um momento característico aqui no Evangelho do João. E todos nós nos tornamos Madalena, apaixonados por Jesus, quando nós nos envolvemos com Jesus. Perfeitamente. Ela só passou a amar Jesus porque ela se envolveu com ele, mas não desta forma humana, carnal, como muitos falam por aí. Madalena deixou-se envolver. E até relembra aquilo que o profeta Jeremias fala: seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Quando nós nos aproximamos da Boa Nova, descobrimos essa Boa Nova que é Cristo, não tem como não ficar apaixonado por Cristo. Vamos escutar mais 2 versículos. Sim, vamos lá. O versículo 3 diz assim: Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O outro discípulo é o próprio João, que notoriamente era muito mais novo do que o Pedro e chegou antes, por ser mais novo. Até aí, vamos continuar. Versículo 5 diz assim: inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Interessante esta postura de João, que como deferência, como respeito ao mais idoso, ele fica somente olhando, porque o testemunho que dá o testemunho é o mais idoso, o mais ancião. É o Pedro, é que ele testemunha. Neste sentido percebemos, nem a Madalena entrou, nem o João entrou. Agora que o Pedro chegou, ele entra e percebe que tem uma coisa estranha. Se tivesse roubado um corpo de um defunto, não teria ajeitado os panos, mas estava tudo ajeitado. Vamos, diga lá. Os panos estavam lá dando testemunho. Interessante, testemunha pelo jeito como estava. Como estava. Continua. O versículo 8 diz assim: Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Exato, João. E viu e creu, pois ainda não tinha compreendido que, conforme a Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Antes de você falar, um breve comentário. Como fica a cabeça de um jovem que, embora tenha visto, e também dos mais idosos, como fica a cabeça deles, embora tenha visto milagres, presenciado tudo isso, e tenha visto também Jesus ter vários encontros com a morte, mas ter vencido elas quando ressuscita as pessoas. O filho da viúva de Naim, o amigo Lázaro. Mas só que agora há
história é outra. É o Senhor. É o Senhor. Eu fico me perguntando. Os prodígios não são novidade no tempo de Jesus. Porque já os antigos profetas tinham sempre alguns prodígios. Porque os prodígios estão relacionados com Deus. A presença de Deus através daquela pessoa. No caso de Jesus, aí ó, muito interessante a sua pergunta. Porque o João, que é aquele que escreve, o apóstolo João, faz uma afirmação diferente. Ele não diz que Deus fez, mas diz que ele acreditou. A fé é bem diferente do que agradecer a Deus pela graça que me concedeu. Eu agradeço a Deus por um dom, por uma graça que me concedeu. João, ele age de uma maneira diferente. Ele, que já conhecia tantos milagres e tantas obras boas de Jesus, agora a postura dele não é apreciar as obras de Jesus, mas acreditar na pessoa de Jesus, que é o enviado, o Messias, muito mais, é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Que tal? Tá certo? Tá certo. Maravilha. Você está gostando? Não esqueça de dar o like. Não somos caçadores de like, mas isso ajuda. Vamos fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe com a família, compartilhe com os amigos, nos grupos daqueles que se interessam pela Boa Nova. Vamos fazer aquilo que Jesus disse: ide e pregai a Boa Nova. Vamos mais algum versículo. Versículo 11. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco e sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Continua. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Este é um evento pascal. Os 2 discípulos, quando testemunharam, quando viram, ainda não testemunharam, quando viram que o corpo de Jesus não estava lá, que tudo estava maravilhosamente bem ajeitado no sepulcro, voltaram para o cenáculo para comunicar aos outros o evento do desaparecimento. Ainda não é missão, ainda não é apostolado, ainda não é ministério, é comunicar o que estava acontecendo. Comunicar o que está acontecendo. É interessante isso, porque eu ainda não tinha pensado sobre isso. Ainda não é missão. Não é missão, é preocupação. Preocupação, espanto. Seria um espanto. E agora Maria tem outra fada. Maria fica insatisfeita. Ela não vai contar para ninguém. Fica lá porque ela quer se encontrar com o Jesus. Então fica olhando e recebe uma, digamos, revelação. Os 2 anjos. Não vamos esquecer que a palavra anjo em grego, angelos, significa simplesmente mensageiro. Mensageiro. Isso mesmo. Com asas ou sem asas, é um mensageiro de Deus. Aliás, no Antigo Testamento, muitas vezes, o anjo do Senhor é o próprio Javé. Continua. Então diz aqui, versículo 14. Dizendo isso, voltou-se para Jesus de pé. Voltou-se e viu Jesus de pé. Viu Jesus. Mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz. Diga, continua. Em hebraico, Rabuni. Que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me toques, pois não subi ao Pai. Vamos comentar. Olhe bem esta intervenção. A experiência de Maria não é a experiência de quem procura um corpo morto.
onde está aquele mestre que tanto amava e apreciava? Não está, porque Jesus responde. A primeira vez que Jesus fala com Maria, Maria não reconhece, acha que é um jardineiro que cuida do local. Quando Jesus responde, quando chama Maria com aquele tom, Maria, Uma exclamação. Aí Maria, aí que tem uma experiência de amor e de fé. Agora eu acho interessante a coragem de Maria. Ela é persistente, ela fica. É persistente. Tem a revelação. E ela não mede esforço. É alguém que está envolvido, que está cheio deste Espírito de Deus. Está à procura. E ela diz: onde eu puser, o que eu vou buscar. Ela não diz: eu vou chamar para buscar. Eu vou buscar. É alguém que está cheia de coragem. É o Espírito. Mas ainda está procurando um corpo morto. Um corpo morto. E aí o que acontece então? Jesus, que fala Maria. E ela responde Maria. Falando de Maria, você sabia que Maria em hebraico é Maria? Mari significa preferida. Yah é a abreviação de Javé. Então, o nome Maria é preferida por Javé. E Maria não era a única Maria. Só no Evangelho encontramos 4 ou 5 Marias. Porque era toda mulher ou toda família, ela esperava que uma das filhas daquela família se tornasse a mãe do Messias. Então, Maria tem significado, é a preferida por Javé. Parabéns a todas as Marias que nos estão escutando, porque valorizam o seu nome. Não entrem naquele provérbio, Maria que vai com as outras. Não, Maria é persistente. Ela é persistente a seguir Jesus, porque ela é escolhida, a preferida por Deus. E no caso do Evangelho, ela não é a Maria que vai com as outras, nem com os outros. Ela é a Maria que fica, que persiste. Que faz o caminho dela. O caminho dela. Prossiga. O versículo 18 diz: Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor e as coisas que ele disse. Versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse. Agora vemos a diferença. Maria, Simão e João. E agora temos outro testemunho. Como é que estavam? Onde é que estavam e como estavam os discípulos? Estavam com medo e ainda trancados no cenáculo. Mesmo assim, Jesus, que acaba de aparecer a Maria numa relação de fé e de amor, agora não esquece os discípulos, porque os discípulos vão ser os testemunhos, os anunciadores dele. Então ele vai e os provoca naquele cenáculo onde eles estavam trancados. Isto é interessante. E aqui nós vemos, Maria é a primeira missionária. Ela vai, não como Pedro e João, que correram para anunciar que Jesus era morto, ou tinha desaparecido o corpo dele, mas para anunciar outra coisa. Maria, eu vi o Senhor e contou o que o Senhor tinha lhe dito. Eu vi e contar o que ele dito. É uma experiência de fé e de amor. E agora vamos ver como reagem os discípulos. Jesus diz: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Está certo? Por verem um corpo com sinais da morte, que agora está vivo. Está vivo. E ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Gilberto, o que é que significa paz em hebraico? Shalom. Shalom. Significa a plenitude dos bens, a plenitude dos dons de Deus. Então, já a paz não é a falta de guerra, porque nós estamos com um preconceito. A paz
é a ausência da guerra. Não. Shalom não é a ausência da guerra. É a presença de Deus com todos os deuses. É a paz. E é a saudação que o celebrante, depois da consagração, depois do Pai Nosso, ele diz, a paz esteja com vocês, que é o Shalom hebraico. Continua. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, lhes ser-lhe-ão retido. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles. Para, que aqui é outra coisa. Então, a primeira vez que Jesus fala a paz, e mostra as mãos e o costado, o coração que foi trazido, eles ficam alegres. Mas não é suficiente. Jesus repete, a paz esteja com vocês. Porque a paz de Deus não é ficar em paz. A paz de Deus é levantar. E Jesus os envia. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. É uma missão. Aqui que começa a missão. Não é aquele estar em paz, alegre, tomando até uma cerveja se for no caso. Não é isso. Esta não é a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho é sentir o Espírito que me motiva a anunciar aquela alegria que eu recebi de graça, anunciá-la a todos, para que todos sejam alegres no Senhor. Ângelo, este é um assunto maravilhoso. Eu creio que nós teremos que fazer em 2 partes esse assunto. Tudo bom. Né? Então, querido amigo e amiga que nos assistem, vocês são convidados para que na quarta-feira possam acompanhar a continuação deste vídeo, desse estudo. E vocês vão se surpreender com o que existe ainda por trás de tudo isso. Por trás dessas palavras, a revelação que tem. Então, na quarta-feira, nós temos um encontro marcado para irmos descobrindo. E amanhã, domingo do Senhor, convidamos todo mundo a participar do culto, escutar com atenção o Evangelho, esperando ter contribuído. Alerto que amanhã o Evangelho não é exatamente este, é mais específico sobre a Trindade. Mas nós temos que compreender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com esta missão de amor que Ele, pela qual enviou na plenitude dos tempos, para o velho Paulo, Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para salvar os que eram sujeitos a Ele. Amém. Vamos então fazer uma breve oração agradecendo por este momento. Você que está conosco, ore também. Deus alegre e vivente, revelado e revelador. Te agradecemos pela sabedoria com que lemos a Tua palavra. Revele para nós tudo aquilo que for do Seu agrado. Queremos ser missionários que anunciam o Teu amor e a Tua paz. O amor libertador, o amor verdadeiro. Aquele amor que não oprime. Cristo, te agradecemos pela Tua presença em nossa vida e que Tu nos conceda sempre esses momentos de aprendizado. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.